Olá, vamos dar continuidade ao conteúdo e hoje a gente vai falar de arquivo. Até então, os programas que a gente vinha fazendo, a gente executava, fazia o que tinha que fazer e ao fechar os programas ou a aplicação, os dados se perdiam, porque tudo aquilo estava em memória e a memória é volátil. Na prática, isso não acontece. O que acontece de fato é que as nossas apps manipulam dados e a gente quer ter esses dados disponíveis para usar no futuro. E a técnica para resolver isso é por meio dos arquivos. Portanto, qual é a ideia de você ter um arquivo? O arquivo é um artifício computacional onde os teus dados podem ser guardados. E se eu quero guardar algo, é porque eu quero usar no futuro. E, portanto, se eu salvo dados no arquivo, eu tenho que salvar de uma forma que eu consiga recuperar. Então, aqui a gente já começa a ver, ou melhor, começa a mostrar para vocês como que essas coisas vão funcionar, como que a gente trabalha com a técnica de arquivo. Até então, tudo que a gente manipulava era o que estava em memória. Agora a gente manipula o que está em memória, joga para um arquivo e isso fica guardado fisicamente no seu computador. Aqui eu fiz um programa simples, eu vou explicar esse programa porque no próximo vídeo a gente vai tratar só das técnicas que a gente usou ou que a gente está usando nesse programa para manipular os arquivos. A lógica já está toda pronta, a gente já adiantou para ganhar tempo na explicação, porque programando junto ia acontecer muitos erros e aí os vídeos iam ficar muito grandes. Então esse programa ele usa os conceitos anteriores, principalmente a parte de estrutura, porque estrutura e arquivo são duas coisas que andam muito junto. O arquivo porque te permite guardar e recuperar dados, as estruturas porque é uma forma de organizar melhor esses dados que vão ser salvos nos arquivos, então está sempre andando em conjunto. A gente usou aquela estrutura pessoa das últimas aulas, então a gente pega os dados daquela pessoa, pai, mãe e datas de aniversário e salva isso no arquivo e recupera. Basicamente esse programa, se tiver alguma coisa salva no arquivo, vou fechar o programa e mostrar para vocês como que ele funciona. Basicamente eu executei. Se tiver um arquivo e esse arquivo tiver dados, ele vai recuperar o que está fisicamente dentro do arquivo e jogar para a memória. Como que eu consigo confirmar se existe um arquivo com dado ou não listando, que é a opção 3. Então aqui eu já tenho algumas pessoas dentro desse arquivo. Aqui já apertei a tecla e ele desapareceu. Vou apertar de novo 3. Eu tenho, listar 3. Então trouxe aqui 6 pessoas. Então eu tenho um arquivo fisicamente com 6 pessoas. Vou no meu diretório onde o arquivo está salvo para mostrar para vocês. O nome do arquivo, depois a gente vê em detalhes, mas o nome do arquivo é pessoas. Se eu abrir pessoas, eu tenho esse arquivo desse jeitão. Perceba que o conteúdo do arquivo ele está bem diferente da forma. O conteúdo não, a disposição estética dos dados que estão no arquivo estão diferentes do que está sendo mostrado aqui na tela. Então aqui eu tenho a nome de pai, mãe, tudo certinho. Aqui o que eu tenho é dado. Então isso é uma coisa que a gente se preocupa no arquivo, que é a gente vai salvar a informação que é de fato útil. Aqui não está escrito nome, data de nascimento, mas os dados correspondem, está salvo de uma forma que me permite identificar essas coisas. A gente vai explicar um pouco melhor isso lá na frente. Então vamos voltar de novo ao funcionamento do arquivo. Se eu apertar a tecla ele volta para o menu. Esse programa que eu fiz ele não permite excluir pessoas, ele só permite incluir. Então vamos incluir uma pessoa aqui, mais uma pessoa. Vamos pegar aqui o RRR 17, 17, 17 TTTTTT 18, 18, 18 opa 18, 18, 18 19, 19, 19
incluso. Tudo que eu estou manipulando aqui está em memória, não está em arquivo, tá? Quando eu pego e listo os dados, esses dados estão em memória. Por quê? Porque eu já peguei o dado que estava no arquivo, joguei para a memória e em algum momento eu vou salvar. A lógica para manipular os dados no arquivo depende muito do programador. É o programador que vai definir a melhor forma de fazer isso. O que acontece de fato? Quando a gente está falando de programas em C, você manipular arquivo, os dados estão no arquivo, e aí você joga para a memória, da memória para o arquivo. Esse processo a gente chama de entrada e saída, ou I/O, Input Output. Você ficar salvando e recuperando dados é um processo computacional muito custoso, ou seja, você perde desempenho computacional. O que se faz muitas vezes é, óbvio que dependendo da quantidade de dados que está no arquivo, é você pegar um dado que está no arquivo, trazer ele para a memória, manipular ele na memória e quando lá na frente você precisar salvar, você salva. Nesse programa eu fiz da seguinte maneira, eu estou sempre manipulando as coisas da memória. Quando eu carrego esse programa, eu procuro o arquivo, vejo se tem dados dentro dele e jogo para a memória. Quando eu vou incluir uma nova pessoa, eu coloco essa pessoa na memória. Quando eu listo o que está na memória e não o que está no arquivo, nesse momento do programa. Porém, eu criei uma opção que é salvar. Quando eu faço salvo, quando eu clico na opção 2 que é salvar, nesse momento os dados estão de fato sendo salvos no arquivo. Agora eu salvei, eu guardei o meu programa e está tranquilo para ser recuperado. Se eu aqui pegar o arquivo, não está atualizado porque eu tenho que abrir e fechar esse arquivo. Então aquele nome que eu incluí por último, que é o 3, ele não está aqui dentro. Isso que eu estou listando ainda está em memória, embora eu já salvei com a opção 2, conforme eu mostrei para vocês, está no arquivo agora também. Mas eu estou manipulando sempre em memória. Vou fechar o arquivo e vou abrir de novo. Já está com o último dado que eu inseri. Se eu pegar agora, se eu listar, ele vai listar como já mostrei para vocês. Vamos sair, vamos carregar, F11, 3, listar, está ali o ro, e assim sucessivamente. Então, esse é o funcionamento básico desse programa. Poderia estar, à medida que eu incluo, já indo salvar no arquivo? Pode, é uma escolha do programador, mas tem que saber que a cada inserção eu tenho esse custo de entrada e saída e o programador dentro da aplicação ele tem que avaliar se isso compromete ou não o desempenho do programa dele. Então aqui a gente fez uma coisa um pouco mais didática. Para agora, no próximo vídeo, a gente vai falar de salvamento de dados no arquivo.